Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do meu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da minha jornada. Tu és minha estrada, Tu és o meu guia, Tu és o meu fim. Tu és o meu amado, Tu és a minha salvação. Tu és a razão da minha vida. Porque cada um de nós, meu irmão e minha irmã, que a gente possa dizer nesse dia de hoje, Jesus é a razão do nosso viver. Jesus é a razão do nosso viver. Ele é o nosso caminho, o nosso guia, o nosso salvador, o nosso pastor. Hoje, domingo, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Peçamos ao Senhor, neste dia de hoje, a graça de reconhecermos Jesus em nós, nas pessoas, em tudo aquilo que Deus criou. Vamos, neste momento, nos unir a todas as comunidades, todas as dioceses, todas as paróquias que celebram o dia do Senhor. Queremos também nos unir a todas as pessoas que se dirigiram a nós e que pediram as nossas orações. Queremos trazer presente a nossas crianças, os nossos adolescentes. Hoje, Maria Rita, Miguel Barros Barbosa, que continua internado. Queremos rezar também pelo Davi Lucas, pelo Pedro Miguel, pela Ana Gabriela, pela Júlia dos Santos e pela pequena Ana Liz, que está internada. Vamos rezar pela Ana Liz e também trazer presente os seus familiares. Ainda queremos trazer presente a Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Maria Lins, o Luiz Carlos Brito Santana, a Natália Rodrigues, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, a Milena Coelho e toda a sua família, a Marioli e família, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neve, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nadja da Silva. Queremos também rezar pelo senhor Tito, que se encontra também internado, pela sua esposa também, Graciete, e pelo seu filho Felipe. Vamos rezar pelos nossos familiares, pelas vítimas da guerra, da pandemia, das enchentes, pelos nossos irmãos e irmãs que neste momento se encontram desempregados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 24. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias, filho de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. E
acrescentou: o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Primeiro, o Evangelho inicia dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado. Jesus estava na montanha, ou seja, naquele lugar que ele ia sempre para conversar com o Pai. Só que dessa vez Jesus não está sozinho, Jesus está acompanhado pelos seus discípulos. Jesus não está sozinho. Jesus está acompanhado pelos seus discípulos. Eu queria perguntar agora, né? Onde fica a sua montanha? Ou seja, onde na sua casa, aí no seu espaço, onde fica esse lugar reservado para se encontrar com Jesus, com Deus? Onde é a sua montanha? É no seu quarto? É no banheiro? É na cozinha? É na sala? É na área? Né? Aonde é que fica a sua montanha? Você tem um lugar reservado onde você vai sempre ali para conversar com o nosso, né, Criador, com Jesus Cristo, nosso Salvador, com o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso guia, né? Você tem esse lugar reservado? Todos nós deveríamos ter na nossa casa esse cantinho onde eu vou ali sempre para se encontrar, né, para ficar a sós com o Mestre, para aprender com ele. Então Jesus está nesse lugar com os seus discípulos e Jesus começa fazendo uma pergunta que ela é muito significativa. A primeira pergunta, né? Na verdade tem duas perguntas. Jesus faz a primeira aqui. Ele vai perguntar para os discípulos o que é que o povo acha dele, né? Ele pergunta assim, ó, quem diz às multidões que eu sou? E é interessante, se a gente observar bem, todos responderam, ó, eles responderam, veja que está tudo no plural. Eles responderam. Aí eles vão dizer assim, olha, o povo por aí está dizendo que o Senhor é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Se a gente olhar, João Batista era um profeta, Elias profetas, e ele também era confundido com outros profetas. E o povo não estava, né, de tudo errado, não, porque Jesus era realmente um profeta. Porém, agora Jesus vai se dirigir diretamente aos discípulos. Ele quer saber dos seus discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? É interessante. E a gente pode até imaginar um silêncio profundo. E esse silêncio ele é importante, muito importante. Só que agora o verbo está no singular. Por quê? Porque só Pedro vai responder. Não tem mais o coral. Antes era o coral. Todos responderam. Agora Pedro responde. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E é interessante que depois que Pedro responde, depois desse silêncio profundo, e a gente imagina que os discípulos ali ficaram realmente em silêncio, né, para não dar nenhuma resposta assim, só da boca para fora, né? Tem que ser uma resposta de acordo com a sua experiência, de acordo com a experiência. Se eu perguntasse agora, né, quem é Jesus para você, e certamente a gente vai responder, é o Filho de Deus que nasceu em Nazaré, filho de Maria, filho adotivo de José. E aí é umas respostas que saem daqui, não do coração, né? Porque do coração exige realmente um silêncio profundo, uma reflexão, uma experiência mesmo, né? E depois que Pedro responde, depois do silêncio, aí Jesus vai dizer uma coisa que eu tenho certeza que eles não gostaram de ouvir, assim como também nós, né? A gente também não gosta de ouvir, né? Falar de sofrimento, né? Aí sim, Jesus vai dizer para ele, olha, eu, né, o Filho do Homem, devo sofrer muito, devo ser rejeitado pelas autoridades religiosas, pelos doutores da lei, devo ser morto.
E é interessante que só por último ele vai dizer, devo ressuscitar no terceiro dia, vou ressuscitar no terceiro dia. É claro, gente, depois que os discípulos já escutaram ali, ó, devo sofrer muito, devo ser rejeitado, devo ser morto, vocês acham que os discípulos escutaram a última frase, ressuscitar, que é a frase boa, né? O acontecimento bom, né, de ressuscitar no terceiro dia? Certamente não escutaram nada, né? Por isso, depois a dificuldade muito grande de aceitar Jesus como ressuscitado, né? Depois. Porque certamente eles não escutaram, né? Porque o que ficou na cabeça deles? Que o mestre deles iria ser rejeitado e ser morto. E só a rejeição já dá já é uma coisa muito ruim. A rejeição é a pior coisa que pode existir. Vocês imaginam ser rejeitado? É uma coisa ruim. Quando eu sou rejeitado pelo filho, pelo marido, pela esposa, né? Ou pelos filhos, pelos amigos, pelo povo da comunidade, é algo muito ruim, é algo insuportável, é a questão do ser rejeitado. É pior do que morrer, sabe? A rejeição, ela maltrata o ser humano. É muito ruim. Quem já sofreu isso pode dizer, né? Pode falar com convicção, né? De que já foi rejeitado, né? Por experiência mesmo, né? Então não é muito, não era algo fácil, né? E aí os discípulos certamente nem escutaram, né? Vou ressuscitar no terceiro dia. E depois de Jesus não engana ninguém. Ele não diz para ninguém, olha, vai ser tudo muito bonzinho, vocês vão ter fama, vocês vão ser aplaudidos, né? Vocês vão ter sucesso. Jesus não diz nada disso, né? Jesus vai falar do sofrimento dele, e aí depois Jesus vai se dirigir de novo aos discípulos e vai dizer, olha, depois de eu ter falado tudo isso, que agora vocês já sabem quem eu sou, vocês já sabem o que vai acontecer comigo no futuro. Aí Jesus vai dizer, olha, se alguém quer me seguir, se alguém quer, ele não impõe. Jesus nunca vai impor nada para ninguém. Nós somos livres. Se alguém quer me seguir, olha, renuncie a si mesma, tome a sua cruz, a cruz de cada dia, e depois me siga. Olha só, e depois me siga. Como seguir um homem que já está condenado, que tem um futuro não muito bom, de ser rejeitado, de ser morto, de ser perseguido e etc. Mas, no entanto, Jesus não engana ninguém, né? Jesus não engana ninguém. E aqui ele vai dar a liberdade. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Todos nós temos a nossa cruz, né? Então venha. Você, não, mas eu só vou seguir Jesus se eu estiver bem, se eu estiver rico, se eu tiver não sei o quê, né? Se eu tiver com muita saúde, se eu tiver muitos bens, nada disso. Jesus disse, venha do jeito que você está, né? Venha. Venha, se você quiser. Agora, se você não quer, a opção é sua. Porém, se você quiser me seguir, olha só o que vai acontecer. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E todos nós almejamos a salvação. E a salvação, meu irmão, a gente adquire assim, seguindo Jesus. Mesmo que tenha que ser perseguido, maltratado, rejeitado e até morto por causa da boa nova, por causa do evangelho, né? Então, se você me seguir, você vai ganhar a sua salvação. Não tem outro jeito de ganhar a salvação, não, minha gente. Não tem. A gente precisa seguir Jesus. É o seguimento, não tem jeito. E quem segue Jesus, com certeza, vai andar na contramão do mundo, né? Por quê? Porque o mundo diz que você não deve perdoar, o mundo diz que você deve acumular, o mundo diz que você não deve partilhar, o mundo diz que você tem que obter sucesso, que você tem que ser aplaudida, que você tem que ser reconhecida mundialmente e assim por diante. O mundo diz. E Jesus vai dizer tudo o contrário, certo? Jesus vai dizer, se você, né, você deve oferecer a outra face para o seu, né? Se o teu irmão bater desse lado, você oferece o outro lado. Jesus vai dizer que você precisa perdoar, que você precisa cuidar dos pobres, que você precisa gritar por justiça, né? Que você deve denunciar as injustiças. E o mundo vai dizer não, que as injustiças estão acontecendo e você tem que ficar caladinho e ainda comungar e ainda aplaudir, né? Ainda bater palma para as injustiças. O mundo vai dizer que você tem que excluir as pessoas que não produzem mais. Ali estão os idosos, ali estão os doentes. Você tem que excluir, certo? O mundo vai dizer que você não tem que cuidar do seu idoso, que você tem que colocar no asilo ou abandonar mesmo.
Sabe por quê? Porque ele não produz mais. Entende? O mundo vai dizer tudo isso e você vai fazer tudo o contrário. Você vai acolher o idoso, você vai cuidar do idoso, você vai se aproximar dos mais pobres, dos miseráveis. Então você vai gritar por justiça, você vai ter que ir contra os opressores da vida. E aí é complicado, né? Na verdade é complicado, não é fácil ir contra esse mundo que está aí, não é fácil. E aí nós cristãos, liderança de comunidade, muitas vezes a gente vai se aliando a essas pessoas. A gente vai se aliando àqueles que detêm o poder nas mãos, aos grandes políticos. A gente ainda vai defender, hein? A gente ainda vai defender. Ah, a gente não defende, não gasta energia defendendo um pobre lascado, mas a gente defende um poderoso. Alguém que tem fama, a gente defende. Seja ele quem for, seja político, seja artista, né? Seja cantor, seja, sei lá, seja alguém que tem uma influência grande, a gente se coloca do lado daquela pessoa, né? A gente já sabe, nós sabemos, por ser humano, a gente sabe que é uma tendência também nossa de querer a fama, de querer ser reconhecida, né? Querer ser reconhecida é uma tendência nossa. Porém, o Evangelho vai dizer ao contrário. Então, se você quiser ganhar a sua vida, você vai precisar perdê-la por causa do Evangelho, por causa da boa nova de Jesus Cristo. E qual é a boa nova de Jesus Cristo? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. É essa a boa nova, não tem outra não. É essa a boa nova. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu penso que nós precisamos muitas vezes se retirar. Aqui como Jesus fez, se retirar. Jesus se retirava para ir buscar força no Pai. E nós? A gente se retira para buscar força em Jesus? Para aguentar? Para ir na contramão deste mundo? Ou eu prefiro não me aproximar de Jesus para que eu continue na minha vida normal, né? Indo de acordo com o mundo, né? Com aquilo que o mundo me oferece, assimilando aquilo que o mundo me oferece. Porque é muito fácil a gente falar, difícil é a gente viver. Difícil é viver a palavra, é muito difícil, não é fácil. É difícil, é fácil seguir o Jesus glorioso, o Jesus que está nos grandes altares, pintado de ouro, né? Rodeado de ouros e flores e coisas muito lindas, mas é muito difícil se aproximar do Jesus machucado, do Jesus excluído, do Jesus ferido, né? Do Jesus que se encontra à margem da sociedade. Esse não é fácil de se aproximar, não. Mas é muito fácil a gente ir para as nossas catedrais, para as nossas matrizes, para as nossas igrejas chique, do que é muito mais fácil ir para esses espaços do que ir para aquela capelinha onde do lado mora o idoso, onde do lado mora o deficiente físico, onde do lado mora aquela mãe com aquele mundo de filho passando fome, e ali eu vou ter que enxergar aquela realidade, então é melhor não ir para aquele espaço. Então eu vou para os grandes centros, lá onde eu não preciso me encontrar com esse povo, né? Com esse povo. Então isso é mais fácil, né, na verdade. Então peçamos ao Senhor que a gente, como os discípulos, que a gente aprenda, né, a seguir o verdadeiro Jesus Cristo, o Jesus Cristo de Nazaré que foi morto, que foi primeiro que foi rejeitado, que foi crucificado, que foi maltratado e que depois morreu, mas que ressuscitou e continua hoje no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.